Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus que nosso Senhor nos apresenta para este segundo domingo da Quaresma. O Evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 17, versículos do 1º ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Apareceram ali, ladeando Jesus, Moisés e Elias. E ali os dois conversavam com Jesus. Pedro ficou tão encantado que falou com Jesus para fazerem ali 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E aí, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem desceu sobre eles e ali ouviu-se também a voz do Pai que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui nosso Senhor, no Evangelho que nós acompanhamos neste domingo, nosso Senhor quer dar um grande ensinamento aos seus discípulos e também a nós, seus discípulos de todos os tempos da história humana, na sua igreja. Imaginemos que antes deste evangelho, quando Jesus disse para os discípulos que iria para Jerusalém, e em Jerusalém o Filho do Homem seria julgado, seria condenado, seria preso e seria levado à morte. À morte. Pedro então se levanta e diz: Senhor, se é isso que vai acontecer, é bom que não vamos para Jerusalém. Pedro, de certa forma, quer proibir aquilo que vai acontecer na cruz. E Jesus percebe ali que, aparentemente e humanamente, a voz de Pedro parece uma coisa dócil, algo amável, é uma preocupação com Jesus. Mas Jesus percebe que ali está o inimigo de Deus querendo proibir Jesus, usando Pedro, querendo proibir Jesus de salvar o mundo na morte de cruz. Quem não recorda, Jesus até repreende Pedro de forma muito veemente e às vezes as pessoas até podem não compreender, porque a palavra de Jesus é: afasta-te de mim, Satanás. É claro que Pedro não era Satanás, mas Jesus percebeu que aquele que, desde o princípio, tenta destruir o reino de Deus no coração humano, estava ali, querendo fazer seu trabalho. Então aqui, você pode perguntar, mas o que tem a ver com o Evangelho de hoje? Então Jesus sobe ao monte, e naquela montanha ele é transfigurado. Diante dos discípulos, aparecem Moisés e Elias para dizer: olha, aqui está aquele em quem se reúnem as 2 grandes verdades da tradição do povo de Deus. Moisés representa a lei, os mandamentos. E olha que Jesus aqui no Monte Tabor é transfigurado. Quem não recorda lá, quando Moisés subiu à montanha, ao Monte Sinai,
Jesus aqui está no monte. Moisés subiu ao Monte Sinai e passou 40 dias em oração, diante da sarça. E ali Deus escreveu as tábuas da lei e entregou a Moisés. E quando Moisés saiu, que vinha ao encontro do povo que estava lá embaixo, todos viram que seu rosto estava transfigurado. Para mostrar aqui que em Jesus estão a lei e o profetismo, Moisés e Elias. Jesus é a lei, Jesus é a verdade, Jesus é o verdadeiro mandamento do Pai. Ele veio levar a plenitude, toda a lei, toda a verdade, Ele mesmo nos diz no Evangelho de São Mateus. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, isto é, levá-la à plenitude. Ele é a própria verdade, os próprios mandamentos do Pai para nós. E nele também está Elias, ou melhor, Elias representa aqui todos os profetas do Antigo Testamento. Em Jesus está o profetismo. Então Jesus aqui é transfigurado, como Moisés quando descia do monte. Mas ao mesmo tempo Jesus aqui quer mostrar para Pedro, para Tiago, para João e para nós, igreja, que aquilo que Pedro queria proibir que acontecesse, que era a cruz, ele está dizendo para os discípulos, olhem, depois da cruz vai acontecer a transfiguração. Jesus aqui antecipa no monte aquilo que vai acontecer depois da cruz. Mas ele diz a Pedro e diz a nós, a cruz faz parte da vida. A cruz faz parte da vida daqueles que anunciam o reino de Deus. Mas depois da cruz, vem a ressurreição, vem a transfiguração. E ainda, meus irmãos, minhas irmãs, nosso Senhor mostra aqui que o reino de Deus é uma realidade. Olha os que se encontram com Jesus aqui, Moisés e Elias. Ambos do Antigo Testamento, alguns centenas de anos antes de Cristo, Moisés principalmente, Elias também. E agora se encontram aqui com nosso Senhor para dizer o reino de Deus é uma realidade. Estão aqui aqueles que todos vocês ouviram falar deles. Eles estão aqui agora, vocês viram, estavam conversando comigo. Eles não morreram, eles vivem, eles permanecem em Deus. Porque os vivos da história, aqueles que anunciam o reino de Deus, aqueles que se tornam protagonistas do reino de Deus, aqueles que procuram anunciar o reino da verdade e da vida, os vivos da história não morrem, vivem para sempre. Vivem em Deus. Aqui estão Moisés e Elias. Pedro, estupefato com o que vê, ainda com a cabeça voltada para tudo isso aqui, então ele diz, Senhor, é bom fazermos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e nós vamos ficar aqui contemplando esta maravilha, contemplando esta beleza. Mas nosso Senhor, aqui é crivo meu, diz, Pedro, tem que descer do Monte Tabor. Tem que descer e tem que anunciar. Tem que enfrentar a cruz. Tem que enfrentar as dificuldades da vida.
Claro que seria muito bom ficar aqui, Pedro. Seria muito cômodo, Pedro. Mas o nosso compromisso, Pedro, é anunciar o reino de Deus, é fazer com que o coração humano conheça o reino de Deus e acolha o reino de Deus. Pois para isto é que eu vim. E aqui fica a lição para nós. A lição para nós, não é? Precisamos estar sempre no monte. E o monte aqui pode ser a igreja, eu vou usar as metáforas. Pode ser a igreja, pode ser nossa casa, aquele lugar onde a gente se encontra com Deus todo dia, o lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar do recolhimento. O monte pode ser também a palavra de Deus que você lá no seu trabalho lê, você procura. Precisamos subir também para estarmos no monte e sermos transfigurados. A oração, a Eucaristia, o encontro com Deus todo dia. Precisamos transfigurar nossas vidas. Mas também precisamos saber, meus irmãos e minhas irmãs, que a transfiguração, ela se dá também passando por esse processo de anúncio da palavra, muitas vezes incompreendidos, passando também muitas vezes até pela cruz, como nosso Senhor. Então, que a palavra de Deus, neste segundo domingo, nos ensine que nós não devemos ficar apenas no monte contemplando a beleza do reino de Deus no nosso comodismo. Sim, anunciar, enfrentar as cruzes do dia a dia, para que assim possamos ser transfigurados. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus cada dia mais possa transfigurar sua vida pessoal, sua família, transfigurar também seu trabalho e que você possa ser sinal de Deus onde quer que você se encontre. Pela intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.